Se você não reside na região escandinava ou não tem interesse particular neste território, é provável que nunca tenha se deparado com o termo Alange, mesmo que já tenha tido algum contato com o nome, é improvável que esteja familiarizado com suas características e situação. Esta é uma realidade compartilhada pela grande maioria dos indivíduos em escala global. A Alange constitui-se como uma nação autônoma, cuja presença e natureza são praticamente desconhecidas para a maioria, mesmo na Europa. Se você quer conhecer mais sobre esse país, fique conosco até o final. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mundo e Cidades. Vamos mergulhar em descobertas fascinantes, onde cada cidade é uma janela para uma vida extraordinária. Prepare-se para embarcar em uma viagem inesquecível. No vídeo de hoje você vai se surpreender com a beleza de um país europeu que ninguém conhece. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos um novo vídeo. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Agora vamos começar. Este país independente possui sua própria bandeira, hino nacional e órgão parlamentar. Convido você a explorar este território pouco reconhecido, estrategicamente localizado no Mar Báltico, posicionado na entrada do Golfo de Bótnia, situado entre a Suécia e a Finlândia. A ilha mais densamente povoada encontra-se a uma distância de 170 km do território finlandês e 50 km do solo sueco, desempenhando um papel crucial como elo de ligação entre as duas nações. O território consiste em cerca de 6.500 ilhas rochosas, aproximadamente 60 das quais são habitadas. A abrangência total de todas as ilhas engloba aproximadamente 1.600 km², com uma população residente totalizando 30.000 habitantes. Embora seja uma parte integrante da Finlândia, o idioma oficial adotado em Alange é o sueco. A língua sueca é utilizada por 93,5% da população local. Os habitantes de Alange, provenientes de uma antiga ilha de origem viking, foram convertidos ao cristianismo por missionários suecos no século XII, o que resultou em sua incorporação ao país após uma notável vitória naval sobre a Suécia. As ilhas foram conquistadas pelo czar russo Pedro I em 1714, passando a ser utilizadas como um ponto de apoio avançado russo. Quando a Finlândia proclamou sua independência do Império Russo em 1917, a população de Alange ansiava por determinar seu próprio destino, contando com o apoio dos suecos nessa empreitada. Essa circunstância advinha do fato de que, tanto naquela época como na atualidade, Alange abriga uma substancial população de descendentes de suecos, e esse grupo populacional expressava sua inclinação a uma possível futura integração com a Suécia. Enquanto os finlandeses manifestaram a disposição de reconhecer a autonomia das ilhas, eles se opuseram firmemente à concepção de plena independência para Alange, desencadeando uma crise de dimensões internacionais. Após o término da Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações foi criada com o propósito de resolver contendas entre nações de maneira mais pacífica, estabelecendo assim os alicerces das atuais Nações Unidas. A crise de Alange entre Suécia e Finlândia se destacou como a primeira prova de fogo para a Liga. A deliberação da Liga resultou na continuidade da pertença das ilhas ao território finlandês, entretanto, com uma notável margem de autonomia. Ficou também estabelecido que as ilhas de Alange seriam governadas por uma administração independente e estariam perpetuamente desmilitarizadas, proibidas de servirem como bases militares. Em 6 de maio de 1920, a Finlândia reconheceu oficialmente a autonomia de Alange, concedendo-lhe o direito de instituir o seu próprio órgão parlamentar. Apesar de sua condição técnica como parte da Finlândia, Alange ostenta distintamente sua própria bandeira, hino nacional, constituição, sistema governativo, e a opção pelo sueco como idioma oficial, em detrimento do finlandês. O parlamento de Alange opera com total autonomia em assuntos internos e detém um grau de influência em assuntos externos. Um exemplo notório é o momento em que a Finlândia ingressou na União Europeia em 1995. Alange conduziu um referendo independente sobre a adesão, resultando na inclusão do país na União Europeia mediante um protocolo separado e devidamente delineado, distinto do processo da Finlândia. Como entidade estatal independente, Alange assume o papel de membro associado no Conselho Nórdico, detendo sua própria força policial e sistema de correios. A tomada de decisões e sua subsequente implementação abarcam diversas áreas, tais como saúde, educação e transporte. Uma característica marcante é a isenção dos habitantes de Alange do serviço militar. Alange ganhou reconhecimento como o país mais feliz do globo, conforme atestado por grande parte das instituições de pesquisa. Por sua vez, supera a média nacional finlandesa em praticamente todos os indicadores de bem-estar e felicidade.
O período de vida nas ilhas também ultrapassa a média continental, resultando em uma população mais saudável neste ambiente. Antes de serem transformadas em um posto avançado pelos russos, essas ilhas eram essencialmente remotas. Desde então, elas passaram a se urbanizar em proporção compatível com sua extensão geográfica. Mariran, outrora a localidade mais habitada, foi estabelecida por Alexandre II em 1861. O nome da cidade presta homenagem à sua esposa, a Imperatriz Maria. Assim como em muitas antigas comunidades vikings, a principal fonte de subsistência dos habitantes de Alange era a navegação. A economia do país se sustenta em atividades marítimas. Um dos destinos turísticos de maior destaque é o Museu Marítimo. Moedas árabes expostas no museu atestam que os habitantes locais mantiveram relações comerciais com regiões distantes desde tempos remotos. A agricultura desempenha também um papel significativo como fonte de renda. O primeiro aspecto que todos que visitam Alange mencionam é a esplêndida e singular natureza do lugar. Sendo um arquipélago situado ao sul da geografia escandinava, o clima apresenta-se mais ameno em comparação com a Suécia e a Finlândia. Entre os meses de maio e agosto, a região figura entre os locais mais ensolarados da Escandinávia. Um dos tesouros resultantes dessa magnífica geografia é o mel. As abelhas que se nutrem das diversas flores que compõem a paisagem deslumbrante produzem um mel de alta qualidade, reconhecido internacionalmente. Além disso, é um produto agrícola de notável importância. De fato, o país é muitas vezes referido como pomar de macieiras da Finlândia devido aos dias mais extensos e a uma maior exposição solar. As macieiras em Alange demonstram uma notável produtividade e sabor. Outro detalhe intrigante no setor agrícola é a fábrica mais antiga de batatas fritas da Finlândia, que está localizada em Alange. A Finlândia conquistou renome por seu sucesso na área de software, particularmente em relação a aplicações para dispositivos móveis e jogos mobile. Recentemente, parece ter embarcado nesse percurso. O segmento de software e jogos no país está evoluindo rapidamente, e iniciativas ambiciosas estão surgindo. O governo anunciou programas de estímulo destinados a promover ainda mais esse setor em expansão. Além disso, esse pequeno país também tem sua própria extensão de internet. Quando Alange aderiu à União Europeia em 1995, mediante um protocolo distinto da Finlândia, um dos benefícios deste acordo foi a isenção das regulamentações alfandegárias e tributárias da União Europeia. Isso se deve ao fato de que, se tivessem aceitado as imposições aduaneiras e fiscais da União Europeia, sua principal fonte de renda, a indústria marítima, teria sofrido restrições. Diariamente, embarcações de passageiros da Suécia, Finlândia e Estônia portam regularmente em Alange. A maioria das pessoas que desembarca nesses navios tem como objetivo adquirir produtos isentos de impostos e taxas. Vale destacar que a taxa de desemprego no país é extraordinariamente baixa. Entretanto, assim como ocorre em muitos países insulares, os preços de itens essenciais e alimentos são mais altos em comparação com o continente. A educação à distância, também conhecida como ensino domiciliar, há tempos é objeto de discussão na Suécia. Mesmo antes da pandemia, durante o período pandêmico, essa modalidade foi implementada globalmente e, em alguns casos, passou a ser permanente ou parcialmente mantida em algumas instituições. Devido à crescente população de refugiados, os suecos têm expressado preocupações acerca da qualidade da educação nas escolas, o que resultou no aumento do número de crianças educadas em casa nos últimos anos. No entanto, o governo sueco mantém uma posição inflexível contra o ensino domiciliar para crianças em idade escolar, argumentando que isso fragilizaria os laços sociais e enfraqueceria a tradição democrática. Por esse motivo, o ensino domiciliar foi proibido na Suécia em 2011. Na Finlândia, essa opção é permitida para famílias que desejem adotá-la. Como mencionado anteriormente, o sueco é o idioma oficial em Alange e é utilizado no sistema educacional. Após a proibição do ensino domiciliar na Suécia em 2011, algumas famílias suecas que defendiam essa prática se mudaram para Alange. Naturalmente, em qualquer região autônoma, surgem movimentos separatistas, e em Alange também existe uma expressiva comunidade que almeja a total independência, sendo liderada pelo partido político. Seu objetivo é conquistar plena independência para o país. Desde o início dos anos 2000, o partido tem consistentemente obtido assentos no parlamento, composto por 30 cadeiras. Em Alange, é comum possuir casas de veraneio durante os meses de verão, especialmente os habitantes da capital, Mariran, que optam por viver em suas casas de veraneio, onde desfrutam de um isolamento maior e maior proximidade com a natureza.
vigora a regra que confere o direito de acampar a todos. Essa norma permite o acampamento em qualquer local, desde que não se permaneça por mais de algumas noites, não se acendam fogueiras e se mantenha uma distância adequada de propriedades privadas. Dado que muitos visitantes chegam ao país para apreciar a natureza, essa regra foi estabelecida para proporcionar liberdade às pessoas que desejam acampar e montar tendas. Sendo um país pequeno e constituído por ilhas, a vida social em Alange é consideravelmente limitada. A parte mais animada do país é a capital, Marirã, que abriga uma população de 11.500 habitantes. Por essa razão, a quarta-feira se destaca como o dia mais animado do país, com restaurantes, cafés e bares recebendo o maior movimento. Nos fins de semana, os habitantes locais viajam para Estocolmo em busca de shows, teatro, cinema e outros eventos. Devido ao seu tamanho reduzido e à sua população escassa, praticamente todos em Alange têm algum tipo de relação familiar entre si, o que aumenta o sentimento de confiança mútua. Além disso, o país possui seu próprio sistema de placas de veículos. O transporte público em Alange é gratuito, não sendo exclusivo aos ex-moradores, uma vez que os turistas também podem desfrutar desse serviço sem custos. Devido ao tamanho reduzido dos assentamentos, algumas rotas de transporte público interligam cidades, mesmo nas áreas mais remotas. Então, o que você achou desse pequeno país? Deixe aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Te vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal Mundo e Cidades.